Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio e uma bênção muito especial estar aqui neste dia para compartilhar as Escrituras Sagradas com pessoas tão especiais, tanto para mim quanto para o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço a atenção de cada um que está aqui presencialmente. Eu peço que Deus te abençoe grandemente e que você possa ser edificado com a palavra de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço também a audiência daqueles irmãos que todas as quintas-feiras, a partir das 15 para as 7 da noite, acompanham nossas exposições também através do YouTube. Eu peço que Deus te abençoe grandemente e que a cada dia você possa ser mais edificado através da palavra de Deus e que o Espírito Santo possa ir falando ao teu coração. Eu peço que você não se esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike, você tem toda a sua liberdade. Deixe seu comentário, comente, compartilhe, porque isso aí é muito importante para nós, para que o YouTube entenda que esses sermões estão sendo de relevância para cada um de vocês e o algoritmo do YouTube também possa mostrar para outras pessoas esses vídeos que são publicados em nosso canal. Eu me dirijo a você também que é novo, que tem acompanhado o nosso canal. Eu peço que você se inscreva no nosso canal, clique aí na barra de inscrições abaixo do vídeo e clique no sininho das notificações, porque isso aí é de suma importância também para nós, para que quando publicarmos um novo sermão ou um corte de vídeo, você possa ser notificado, avisado que um novo conteúdo entrou em nossa plataforma. Você tem toda a sua liberdade de deixar o seu like ou o seu dislike e comentar, compartilhar, para que assim esta mensagem possa chegar ao maior número de pessoas. Então que Deus abençoe grandemente a todos aqui presentes e aqueles que nos acompanham também através do YouTube. Eu agradeço a audiência e a atenção que vocês têm nos dado através aí da exposição da Palavra de Deus. E em primeiro lugar de tudo, eu também agradeço a oportunidade que o nosso amado Senhor Jesus Cristo tem me dado de todas as sextas-feiras e todos os domingos estar aqui neste local de adoração, de reunião, para expor a Palavra de Deus. Então, que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado e que seja o Espírito de Deus que possa trazer a elucidação da sua palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, abra na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, de versículo 1 até o 5. E seguindo essa sequência de exposições a respeito de crescimento espiritual, hoje eu quero falar a respeito de crescimento espiritual e maturidade cristã. Neste texto, o apóstolo Pedro ele vai nos dar aí algumas situações que nós devemos aí estar trabalhando de acordo com a palavra de Deus. Então, o nosso autor aqui nessa passagem, ele vai elencar aí algumas atitudes que nós devemos tomar para sermos melhores cristãos. Então, eu quero falar a respeito de crescimento espiritual. Então, quem estiver aí com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo aí na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, de versículo 1 até o 5, que nos diz da seguinte maneira a palavra de Deus: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, pedra que vive, ou a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais
agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Bem, lemos as Escrituras Sagradas até aqui e que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe grandemente. Então, o nosso autor, aqui nesses versos, ele fala de crescimento espiritual. E para isso ele elenca algumas atitudes que os crentes de sua época e nós também, em nosso tempo, deveríamos tomar para que nós pudéssemos crescer de fato espiritualmente. Então, Pedro ele fala em despojar-se. E a ideia por detrás dessa palavra despojar-se aí está no ato de lançar de lado, ou seja, como uma pessoa que acabou de chegar de um longo dia de trabalho, ela retira a roupa suja e lança de lado. Ela não quer mais aquela roupa porque foi suada, foi desgastada ao decorrer do dia a dia aí por conta do trabalho. Então despojar-se fala de lançar de lado. Lançar de lado o pecado. Então o que ele exorta, meus irmãos, é que o cristão ele não pode ter duas caras. Ou seja, o desejo intenso e intencional de fazer o mal contra o seu próximo e ocultar os seus desejos aí adulterados através de sutilezas, ou seja, de palavras vãs, palavras aí que afagam o ego, não. Ele tem que ter uma atitude reta e decente de acordo às Escrituras Sagradas. Então aqui é o primeiro ponto que Pedro elenca. Então, o cristão ele não pode ter duas caras, ele não pode falar uma coisa e viver e fazer outra. Ele tem que ter um caráter aí ilibado, ou seja, o cristão ele não pode falar uma coisa e viver e fazer outra. Ele tem que ter um caráter íntegro, um caráter ilibado. Ele não pode ser invejoso, ele não pode desejar o que o próximo tem, ele não pode desejar a vida do outro. Ele tem que se conformar com aquilo que o Senhor e Salvador Jesus Cristo proporcionou para ele. Em tudo ele tem que dar graças, em tudo ele tem que agradecer. Você não pode estar olhando as coisas do seu vizinho e pensando, quem dera eu tivesse uma casa daquele tipo. Quem dera eu tivesse um carro igual àquele. E nesse sentido você está olhando a vida do outro e está desejando, e está tendo inveja das coisas que o outro tem. Então você não pode ter um sentimento invejoso e ficar olhando as coisas alheias e querendo ter a vida do próximo e as coisas do próximo. Ele fala de toda sorte de maledicência também, meus irmãos. E essa palavra aí é uma palavra muito forte e ela tem aqui algumas aplicações. Essa palavra ela refere-se primeiramente à difamação. E o que é difamação? É o ato de falar mal do outro. O ato de você destruir a reputação do outro, por isso que fala aí de difamação. Isso aí é falar mal. É você ver os erros do seu próximo e começar a criticar e começar a lançar ali as suas palavras contra a vida daquela pessoa. Então fala de difamação. Mas essa palavra maledicência, ela também fala de fofoca. Ela fala de pessoas aí que ficam olhando aí todos os atos que o seu vizinho, seus parentes andam fazendo, seus irmãos em Cristo, e começa a fofocar e a falar da vida alheia. O Senhor Jesus Cristo ele não se agrada de crente fofoqueiro, de crente que solta a língua para falar da vida do outro. Então, maledicência também se refere à fofoca. E, em outras palavras, Pedro está alertando aqui que cada um deve se preocupar com a sua própria vida, se preocupar com seus próprios pecados. Já é muito difícil nós cuidarmos da nossa vida espiritual e você vai ficar se preocupando com a vida porca de outro que está mais afundado do que você, em vez de você soltar a língua para falar mal do seu próximo e atacar os seus defeitos. O seu próximo talvez esteja caindo num buraco, esteja se afundando num poço, e em vez de você lançar uma corda para retirá-lo de lá, você joga mais água para que ele se afogue. Não é isso que nós temos que fazer. Os crentes devem estar preocupados aí sim com a vida dos outros, mas no sentido de sua vida espiritual, não a sua vida material. Ele deve estar preocupado com o seu destino eterno.
E todas as vezes que você se encontrar com um ímpio, você deve estar pronto para falar da razão da sua fé para ele, falar dos fundamentos da salvação, levá-lo ao conhecimento de Cristo para que ele se arrependa. Então, Pedro ele fala que cada um deve cuidar da sua própria vida e olhar para os seus próprios pecados. O que não edifica, meus irmãos, deve ser excluído das nossas vidas. Aquilo que não procede de edificação, aquilo que não transmite graça, não deve ser comunicado, não deve ser propagado, não deve ser levado adiante. Eu sei que nós devemos denunciar todo o erro. Muitas vezes vocês veem o pastor condenando os pastores coachings e pastores liberais, mas esse é um outro caso. Eu não estou querendo que eles se afoguem mais nos seus pecados. Quando eu condeno os pecados deles, é porque eu estou demonstrando que eu tenho amor por essas pessoas e quero que eles se voltem para a palavra. Mas o apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 29 e 30, ele fala algo mais aqui, ó. Mantenha aberto aí em Pedro, mas vamos dar um pulinho ali em Efésios, para que vocês vejam o que é que Paulo ele fala aqui em Efésios, no capítulo 4, versículo 29 e 30. O apóstolo Paulo ele diz algo bastante claro aqui, ó. Prestem bem atenção no que diz aqui, ó. Efésios, capítulo 4 e versículo 29 e 30. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E palavra torpe aqui o apóstolo Paulo está falando aí de palavrões, de palavras de baixo calão. O crente, o eleito de Deus que verdadeiramente ele nasceu de novo, ele foi regenerado, ele tem que ter palavras doces, palavras que edifiquem, palavras que transmitam graça. Não pode estar falando palavrões, não pode estar xingando e praguejando durante todo o seu dia. Mas ele segue aqui, ó. Não saia da vossa boca nenhum palavrão, e sim unicamente a palavra que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que te ouvem, ou aos que ouvem. Então eu peço que você faça uma reflexão na sua vida no dia de hoje. Reflita sobre as palavras que estão saindo da sua boca. As palavras que você tem falado durante o dia são palavras que edificam? São palavras que transmitem graça para aqueles que estão à sua volta? Ou você vive murmurando? Ou você vive reclamando e praguejando da vida e reclamando de tudo? Nada está bom para você? É necessário olharmos para nós mesmos e ver como é que nós estamos andando. Muitas vezes nós não queremos ser murmuradores, mas o fato de nós estarmos ainda nesse corpo carnal e pecaminoso, sim, eu posso dizer para vocês, e muitas vezes nós murmuramos, nós reclamamos, muitas vezes reclamamos da comida que comemos, reclamamos aí da água que bebemos, que talvez não é da fonte que deveria ser bebida, às vezes reclamamos do governo, muitas vezes reclamamos com razão, mas reclamamos de tudo. Reclamamos da igreja, reclamamos do pastor, reclamamos do pregador que talvez ele meteu os pés pelas mãos e trouxe uma palavra que não foi do agrado. Mas nós devemos pensar, será que não foi do agrado porque era aquilo que a igreja estava necessitada ouvir? O pastor ou o pregador ele não está preocupado em agradar as pessoas. Ele está preocupado em trazer a palavra e trazer aquilo que a igreja necessita ouvir. Certa feita, o irmão Paulo Júnior falava que olha a situação em sua congregação e dá uma preguiça. E ele falava, e por quê? Tem que ficar falando para crente velho, ó, você tem que ler a Bíblia. Ó, não pode ter pornografia no seu celular. E ele diz, ó, isso aí é uma coisa que me dá uma preguiça, porque é cristão velho. E já era para saber que essas coisas eram para ser feitas. A Bíblia é para ser lida todos os dias. O cristão não pode ter coisas de imoralidade dentro do seu celular. Ele não pode estar andando como um ímpio. Não pode estar se embriagando, caindo de bêbado. Não! Nós temos que ter um caráter ilibado. Então é necessário entendermos que se nós não refletirmos o que diz a palavra de Deus, de fato não somos convertidos. E o verso 30 diz assim, ó, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, quando cometemos pecados,
Quando fazemos coisas que não é do agrado do Senhor, nós ofendemos o Espírito Santo. Em uma ocasião eu ouvi dizer que o Espírito Santo é tímido e a qualquer momento de discussão, a qualquer momento aí que você comete um deslize, ele se aparta. Então é necessário nós estarmos agradando o Espírito Santo para que ele possa estar nos edificando, estar nos guiando a toda justiça e a toda verdade, porque se você não depender do Espírito Santo, você não é capaz de fazer unicamente nada. E lá em 2 Coríntios, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, 1 Coríntios 15, versículo 33 e 34, o apóstolo Paulo ele diz algo mais aqui também. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33 e 34. Então, tanto Paulo e Pedro, eles seguem nessa linha aí que o cristão deve ter um caráter ilibado, um caráter íntegro. E como Pedro dizia, não pode estar fofocando, não pode estar praguejando, não pode estar aí buscando as coisas do próximo, mas tem que se preocupar aí em agradar o Senhor. 1 Coríntios 15, 33 e 34. Não vos enganeis, diz o apóstolo Paulo, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isto eu digo para vergonha vossa. E Paulo ele dizia aqui para os crentes coríntios aí, essa igreja problemática, muitos podem falar, mas era a igreja cheia de dons, mas era a igreja mais cheia de problemas que tinha para Paulo estar resolvendo. E ele diz aqui, eu falo isso aí para vergonha de vocês, porque muitos que estão aí há 10, 15, 20 anos na congregação, acompanhando a exposição da palavra de Deus, ainda vivem como meninos. E por isso que eu digo, isso aí é para vergonha vossa, Paulo estava dizendo para eles ali. Portanto, conversas que não edificam, meus irmãos, que não transmitem graça, devem ser excluídas, porque tudo isso aí desagrada a Deus. Primeiramente, aí como Paulo dizia, temos que ter palavras aí íntegras em nossa boca. Em segundo lugar, palavras que edificam. E para você edificar a vida de alguém, você tem que ter conhecimento da palavra de Deus. Se você não estudar a palavra de Deus, se você não ter experiência com Deus, se você não tiver intimidade com Deus, você não vai edificar a ninguém. Mas se você conhece a palavra de Deus, se você conhece as Escrituras, se você ora a Deus todos os dias, se você tem intimidade com Cristo, você vai ter com que edificar e, por fim, vai ter com que transmitir graça. Versículos 2 e 3 aqui, da primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, diz assim, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Aqui o apóstolo Pedro ele começa a denotar que essa atitude, meus irmãos, de palavras torpes aí, de palavrão, abstenção do pecado, abstenção da fofoca, abstenção do desejo aí das coisas alheias, que é a inveja, tudo isso aí, a abstenção do pecado, ela deve ser nutrida aí pelo desejo ardente em conhecer as Escrituras, que é o que ele chama aqui de leite espiritual. Então nós estamos aqui nesta terra peregrinando como bebês recém-nascidos, estamos caminhando na fé cristã e a cada dia estamos subindo um degrauzinho, estamos crescendo um pouco mais. Mas se você não se nutrir com o leite espiritual, se você não se nutrir com a palavra de Deus, você não vai ter conhecimento. Então, isso tudo deve ser nutrido aí pelo desejo ardente de conhecer as Escrituras, examiná-las diariamente, pois assim vem o conhecimento que nos leva, primeiramente, aí, à vida eterna e à experiência com Cristo. Então, se nós não tivermos experiência com a palavra de Deus, esse fato de não termos experiência com a palavra de Deus vai estar mostrando que nós não temos ainda a segurança de vida eterna. E sabem por quê?
Abra comigo em João 5, 24. Veja o que disse o Senhor Jesus aqui, ó, em João 5, 24. João 5, 24, e depois no 5, 39. Ele diz o seguinte aqui, ó. João 5, 24 diz assim, ó. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, se você crê em Cristo e crê em Deus que o enviou, e ouve a sua palavra, e pratica a sua palavra, e vive a sua palavra, você está dando testemunho de que você tem vida eterna e de que você não vai entrar no juízo. Mas o 5,39 diz assim, ó, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, por isso que nós temos que ter um desejo ardente aí, em estar nutridos com esse leite espiritual, como disse aí o apóstolo Pedro, esse desejo de conhecer as Escrituras, porque elas testificam de Cristo, elas dão testemunho de Cristo aliados com a unção do Espírito Santo, e desta forma nós vamos conhecendo o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas se você não tem intimidade com a palavra, se você não tem vida de oração, se você não se debruça no texto sagrado, você não tem intimidade com Cristo e você não conhece ainda a Cristo. Então, o apego ao estudo das Escrituras, meus irmãos, é definido pelo apóstolo Pedro e definido pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, que essa é uma das evidências de que nós fomos salvos e de que temos a vida eterna. A vida eterna garantida sem amor pelas Escrituras, meus irmãos. Sem um fervor espiritual diário, não há conversão e muito menos vida eterna. Porque se você não tem fervor espiritual, se você não tem devoção pela palavra de Deus em conhecer o seu Salvador, você ainda não se converteu, você ainda não tem vida eterna. E por fim, o apóstolo Pedro ele termina nos versos 4 e 5 dizendo o seguinte, ó, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, por fim, o apóstolo Pedro ele denota aqui que esses frutos vão ser produzidos se nós nos achegarmos a Cristo, se nós nos apegarmos a Ele, nos apegarmos ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele é a pedra angular. E o que significa que Ele é a pedra angular? Ele é o nosso alicerce, Ele é o nosso fundamento, Ele é o nosso sustentador. À medida que nós nos aprofundarmos em conhecê-lo, à medida que nós nos aproximarmos dele, o apóstolo Tiago, ou Tiago, o bispo ali de Jerusalém, ele disse, achegai-vos, pois a ele, e ele vos achegará a vós. Veja o que ele diz aqui ó, em Tiago 4, e versículo 8. Prestem bem atenção no que ele disse aqui. Ó. Esse Tiago aí, que era irmão de criação do nosso Salvador Jesus Cristo, ele diz assim, ó, em Tiago 4 e versículo 8, diz assim, ó, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros, purificai as mãos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ânimo dobre aqui, quando eu expunha essa carta, eu dizia para vocês, é estar pensando uma coisa hoje, pensando outra amanhã, andando cambaleando como se fosse um bêbado, andando para lá e para cá e não chegando a canto nenhum. Ele diz, nós temos que limpar as nossas mãos, purificar o nosso coração para nos aproximarmos de Deus, para que Ele possa se aproximar de nós. E lá no Salmo 54, em versículo 4, o salmista ele vai dizer algo mais aqui, ó, que eu quero compartilhar com vocês também. Salmo 54, e versículo 4, vai dar testemunho que Cristo é o nosso sustentador. Salmo 54 e versículo 4 diz assim, ó, eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Então tome posse disto, meus irmãos, tome posse dessa palavra, entenda
que sozinhos nós não conseguimos ser de fato cristãos, mas se nós dependermos do Espírito Santo, se nós dependermos do nosso sustentador, do nosso provedor, que é Jesus Cristo, nós vamos conseguir. E lá em Isaías 41:10, Isaías ele também dá testemunho desta verdade aqui, de que Cristo ele é o nosso sustentador. Ele diz assim, Isaías 41 e versículo 10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Então Cristo está dizendo através do profeta Isaías que é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá força nessa batalha diária. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos confrontados aí pelo pecado, batalhas espirituais. Nós vemos a cada dia o diabo tentando nos derrubar. Muitas vezes eu posso dizer para vocês, meus irmãos, até eu mesmo, tem dias que dá vontade de jogar tudo para o alto e falar, Senhor, eu já não aguento mais essa batalha, eu vou parar, eu vou desistir. E sabe o que acontece? Eu vou para as Escrituras, eu ouço um sermão, ouço uma pregação, leio uma citação das Escrituras, leio um bom livro e aquilo vai sustentando a minha fé, vai me fortalecendo espiritualmente. Ontem mesmo, cheguei tão frustrado de um dia cansativo de trabalho que eu me debrucei em oração e chorava aos pés de Cristo e dizia, Senhor, eu já não aguento mais, a provação é tremenda, os meus dias têm se tornado pesados, eu não estou aguentando mais. E sabe o que o Senhor falou ao meu coração? Ele dizia o seguinte, não temas, porque a minha volta é certa. E isso falava através das Escrituras. Só foi depois da oração eu colocar um sermão para assistir. Quando eu assisti aquele sermão, parecia que a palavra estava falando ao meu coração e não parecia. A palavra falava ao meu coração e Cristo, através da pregação, me dava certeza de que Ele está por voltar. Ele dizia, não temas, vigie, porque eu estou retornando. O sermão baseado ali no capítulo 13 do Evangelho de Marcos, que fala da segunda vinda de Cristo. Muitas vezes nós temos nos esquecido disso, meus irmãos. Muitas vezes nós nos esquecemos de que a nossa batalha aqui nesta terra é uma leve e momentânea tribulação. Como disse o apóstolo Paulo, lá na carta aos Coríntios, ele diz que é só uma leve e momentânea tribulação, que depois produzirá um peso eterno de glória muito excelente, que é a nossa transformação e vida eterna e completa comunhão com Cristo por toda a eternidade, ao começar ali pela ceia das bodas do Cordeiro. Então é necessário estarmos firmes e alicerçados em Sua palavra, porque é ela que nos fortalece no meio do caos que está este mundo. Olhamos toda a calamidade que está este mundo a cada dia, o pecado tem afundado pessoas. Nós vemos aí gente que poderia ter empatia pelo próximo, mas está preocupado com orgias, preocupado com a adoração satânica e não se preocupa com o seu irmão que está sofrendo, que está passando necessidade. E desta forma nós temos visto aí pessoas hipócritas se afundando a cada dia no seu pecado. Isso talvez causa dor no nosso coração, talvez causa sofrimento, mas nós devemos entender que existem duas filiações espirituais neste mundo, filhos de Deus e filhos do maligno. E desta forma, os filhos de Belial, os filhos do diabo vão procurar servir o seu pai, e aqueles que são de Deus, eles vão procurar servir a Deus. Eu posso dizer para vocês, meus irmãos, saiba que daqui para frente a pressão para cima de nós cristãos vai aumentar cada vez mais. O pecado vai aumentar sobremaneira. O diabo vai começar a perseguir cada vez mais os crentes para tentar nos derrubar. É necessário nós estarmos nos fortalecendo na palavra de Deus. Por isso nós temos que nos entregar a esse Deus, para que nós possamos ser edificados e nos tornarmos uma pedra que vive também juntamente com Ele, ou seja, parte dessa casa espiritual que Ele está construindo, que é a sua igreja, que é a igreja de Jesus Cristo, igreja que é viva. Viva por Ele, ame sua palavra, seja um verdadeiro devoto e tenha desejo de servi-lo agradavelmente, porque os dias vão piorar cada vez mais. Nós olhamos para as Escrituras e a cada dia, meus irmãos,
que Cristo se aproxima de retornar para estabelecer o seu reino. É como a mulher que está grávida. O apóstolo Paulo ele descreveu isso aí muito bem. À medida que a criança começa a vir ao mundo, as contrações começam a aumentar e a dor e o sofrimento daquela mãe para expulsar a criança do seu ventre, para trazer ela à vida, começa a aumentar. Então saiba que o pecado, a iniquidade dos seres humanos vai aumentar a cada dia. A cada dia que passa vão se afundar nos seus pecados, vão se afastar de Deus. E por isso que nós temos que manter a nossa integridade, nos manter puros e não nos contaminarmos com nada. Estarmos centrados na palavra, porque é ela que nos nutre nesse campo de batalha em que estamos vivendo. O diabo a cada dia tem batido implacavelmente e nós temos que nos fortalecer. E o nosso fortalecimento vai vir da palavra e da comunhão com o Salvador. Então sirva a Ele agradavelmente em espírito e em verdade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E que nós possamos a cada dia exclamar: Maranata, ora vem Senhor Jesus, que o Senhor venha e estabeleça o seu reino aqui nesta terra por toda a eternidade. Amém? Que o Deus eterno nos abençoe grandemente.